Querem dar oi pro YouTube? Oi, gente, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Ana e agora a gente vai estar reagindo às 6 teorias mais famosas de Coraline e o Mundo Secreto. Vamos lá, chat. Coraline e o Mundo Secreto é um Tá filme muito de alto? 2009 cheio de teorias da conspiração. Isso porque o final abrupto da história fez a gente acreditar que tudo terminou de forma feliz. Mas Vampiro, nos obrigada últimos pelo seu segundos do filme follow. surgem pistas que nos fazem questionar se esse final feliz foi ou não foi realidade. Teria tudo sido apenas uma ilusão? E meus amigos, ó, nós voltando aqui no canal para poder falar de Coraline. Um dos meus vídeos Primeira mais vez que eu vi o filme, hein, assistidos aqui gente? no canal, que continua sempre, entra ano e sai ano, rendendo novas teorias da conspiração sobre o final, sobre o que significava tudo aquilo, sobre se realmente ela saiu do mundo da Bela Dama, se ela escapou, se aquele final foi real. Nossa, ou eu nem não tinha foi real. pensado Todo sobre mundo isso. mudou da água pro vinho naquele final. Se ela Só que realmente aí conseguiu a gente sabe sair. que dentro do mundo da Coraline, o gato pode entrar e sair sempre que ele quiser, só que no mundo real ele não pode fazer isso, porém ele faz isso nos últimos segundos do filme. Foi uma gracinha dos produtores ou foi uma pista deixada pra gente? Vamos discutir tudo isso agora, porque vamos falar hoje sobre 6 teorias bizarras a respeito do filme Coraline e o Mundo Secreto. Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e bora atravessar pro outro lado. Gente, eu vou dar uma baixada que tava muito alto pra mim, tá? A teoria número 1 diz que a Coraline nunca escapou. Me avisem se estiver baixo pra vocês. Essa é provavelmente a teoria mais famosa. É a ideia de que o final feliz é outra camada do outro mundo. E a Coraline continua presa num nível 2, só que mais convincente. O argumento principal gira em torno do gato. De boa. No outro mundo, ele consegue sumir. E no final do filme, ele faz aquilo que eu comentei com vocês agora na abertura. Ele passa a plaquinha que indica que ali, né, é o Palácio Cor-de-Rosa, é a casa da Coraline. Ele passa por ela e simplesmente desaparece. Ou seja, se ele só conseguia fazer isso no outro mundo, será que a Beldam, ela conseguiu de alguma forma criar uma nova ilusão absurdamente convincente para Coraline? A teoria continua sustentando o fato de que tudo se arruma muito abruptamente, tudo fica muito bom de forma abrupta. Quer dizer, os pais da Coraline, que eram pais completamente omissos durante o começo do filme, É verdade. eles tinham aquela questão de que eles estavam muito preocupados, cada um com o seu trabalho, né, se ia dar certo para poder pagar as contas, etc. O pai dela era meio infeliz, né, ele não gostava muito do trabalho que ele fazia. A mãe também não era lá aquelas coisas, aquela felicidade, só que quando eles voltam, primeiro que eles voltam sem lembrar de nada do que tinha acontecido antes, deles terem sido sequestrados ou coisa do tipo, beleza. Também, porque também tem a teoria de que depois que a Coraline passa pela terceira vez pro mundo invertido lá, não é o mundo invertido, né, pro outro O mundo invertido. ela nunca mais voltou de fato pra casa. Então, quando ela chega, ela vê os pais dela presos num globo de neve. Obviamente não é os pais dela que estão ali, na verdade ela nem tá vendo. Porque quando ela volta, a casa dela tá como se tivesse se passado muitos anos, né? A Pois comida é. tá estragada, tá tudo muito esquisito. Então assim, houve uma fenda no tempo, sabe? O que aconteceu? Só que o vizinho dela, o Ibe, ele aparece, falando que ele precisava pegar a boneca da avó dele e tal. Então assim, as coisas ficam muito confusas sobre isso. A Coraline acaba dormindo naquele mundo que ela volta e que, apesar de estar tudo muito esquisito, tá tudo muito diferente, tá de dia. Só que será que aquele mundo ainda faz parte dos domínios da Bela Dama? Pois é, o que se fala é que quando ela consegue escapar no final, tudo muda de forma muito abrupta. Então é aquilo, os pais dela ficam maravilhosos com ela, se tornam pais completamente diferentes. O pai dela tinha um lance com os dois, né? Depois eu falo. Com plantio, flores, etc. Então eles simplesmente... Ana, eu vou falar já. Eu não achei que foi isso. Eu concordo com o que o Peck falou. Os pais, quando eles voltam, eles comentam que deu certo o catálogo. Então, provavelmente deu certo o dinheiro. E, gente, uma coisa que é muito real é que pai e mãe precisando de dinheiro, eles criam um hiperfoco, né? Tipo, minha visão. Então, assim... Jardim fantástico,
a vizinhança fica mais acolhedora. Então, as duas artistas, a Spink e a Forcible, elas ficam mais acolhedoras. Elas eram meio esquisitas, elas eram aquele tipo de adultos que, né, não tratam crianças muito bem como crianças tratam crianças como pequenos adultos, né? Até o Bobinski, todo mundo fica muito diferente. Além do que o Ibe, ele traz a avó dele. Todo mundo, gente, fica mais legal com dinheiro. Sequestrada há muitos anos atrás, a última sequestrada, se eu não me engano, da Bela Dama, pra dentro do jardim, lugar que aquela mulher falou que nunca mais voltaria, e ela volta de braços abertos. Então, essa mudança brusca no tempo que ficou perfeito, sabe? Mas real, da comida, foi muito estranho. Nos pais dela, da comida estragada, parecia que tinha sido muito tempo. Se arrumou rapidamente. E o gato. Ah, também tem uma coisa, né? Quando a câmera se afasta, a gente percebe que é o rosto da Bela Dama que tá montado no jardim. Isso também é um detalhe que... Nossa, eu não consegui ver. Esquisito. E pra além de tudo, o último take é o gato simplesmente desaparecendo. Essa do gato me pegou. Nos domínios da Bela Dama. Então, e aí? Aí, a galera também traz uma leitura mais psicológica sobre aquilo, né? A ânsia que a Coraline tinha de ser vista. De ser querida, de ser assistida pelos pais. E ai, gente, isso daí doeu em mim, porque eu me sinto uma criança que foi assim, sabe? Ela formou aquela realidade. Acho que toda criança é um pouco assim, na realidade. Ela deu pra Coraline exatamente o que a Coraline queria. O que exigiria da Coraline se desapegar desse desejo intrínseco que ela tinha, porque aquilo tudo que estava acontecendo era um desejo da Coraline. Os pais dela, felizes e unidos, as vizinhas, a vizinhança. É verdade, Lia, peixe também estraga em uma semana. Ela teria que perceber que aquilo tá perfeito demais, só que como se ela sempre ansiou por aquilo? Porque em qualquer momento ela duvidaria que aquilo fosse real. Então traz uma sensação amarga, né? Também tem aquela coisa que o pessoal coloca que essas entidades, né, em filmes, o folclore de entidades que caçam crianças nesses filmes de terror, eles nunca são vencidos assim, de cara e com. Então essa interpretação aí ele é blow. Ainda tá lá, torna o horror ativo. Só que se ela tá também, a gente tem que parar pra pensar assim. Isso me lembrou que eu nunca assisti It 2. A Coraline tá lá. Será que a Coraline... Eu assisti só um. Porque, quer queira, quer não, a Bela Dama deu pra Coraline exatamente o que ela queria. Será que a Bela Dama também tá tendo o que ela quer? Porque em determinado momento também fica meio que implícito que a Bela Dama também se sente muito sozinha. E ela quer companhia, ela gosta de companhia. Então, ela gosta de companhia do jeitinho dela. Ter vencido ela naquele jogo de encontrar os olhos das crianças deu pra ela uma nova perspectiva de como não se sentir mais tão sozinha naquele lugar, e por isso manter essa ilusão pra Coraline faz com que ela se sinta também mais preenchida, sabe? Que tipo de entidade é a Bela Dama? Porque aí a gente pode imaginar que o jardim ter a cara da Bela Dama quer dizer que ela está presente ali, ela tá vendo tudo que tá acontecendo, porque tudo isso tá sendo obra dela própria. Cara, eu não consegui ver o rosto dela ainda, chat. Aquilo não é real. É babado. Eu tenho medo. É babado. Eu tenho medo. Vamos pra segunda teoria. Essa segunda teoria, ela meio que conversa um pouco com a primeira, mas de uma forma, pra mim, talvez mais assustadora, não sei. Mas a Coraline está presa em um limbo. Um limbo entre os dois mundos, né? O mundo real e o mundo da Beldam. Isso por quê? A teoria fala que aquele cano, aquela passagem entre o mundo da Coraline e o outro mundo, parece respirar, parece que tá viva. Isso quer dizer que quando a Coraline estava voltando e ela achou que ela tinha entrado na casa dela e vencido a Beldam, na verdade, ela estava entrando no limbo. Ela estava ficando num mundo preso entre o que é real e conhecido por ela e o outro mundo. Ou seja, nessa leitura, o limbo meio que vai explicar por que algumas coisas parecem quase reais e outras são descaradamente oníricas. A Coraline, ela não tá vivendo um mundo paralelo inteiro o tempo todo. E sim, ela tá passando por um lugar onde as memórias, os desejos, os medos dela se misturam com a estrutura do Palácio Cor-de-Rosa. Ou seja, era como se o Palácio Cor-de-Rosa em si fosse uma entidade, entende? Eu concordo, porque o mundo, aquele túnel que ela entrava, quando ela voltou, parecia que ele tava, tipo assim... Parecia que ele tava muito velho, sabe? Que engole os seus moradores, que engole as pessoas que vivem nele. Esse lance, ele até faz um certo sentido, porque uma teoria dentro da teoria. Também tem uma coisa que falam que, conforme a Coraline, ela vai descendo os túneis... Então um dia esse autor, quando ele precisar de dinheiro, ele vai falar, Pandinha. Toda vez que ela vai... Ele vai hablar. Vai e volta, na verdade, ela tá indo mais e mais fundo. Então assim, a primeira camada é a casa dela real, e aí ela entra pela primeira vez. Ela acha tudo fantástico, tudo divertido, acorda
na casa dela, trazida pela Bela Dama. Só que quando ela acorda na casa dela, já não é a casa dela aqui, ó, o primeiro plano. Já é a casa dela num segundo plano. Já é num plano mais embaixo. Entende? E aí ela desce de novo. E aí ela acorda de novo, já num terceiro plano. E aí quando ela desce de novo, quando ela volta, ela já volta pra um bagulho completamente outro, assim. Como eu falei pra vocês, né? Ela volta, a comida tá estragada, o tempo tá esquisitíssimo. O Wyborn até existe, mas ele existe de uma forma muito rápida. Os pais dela estão presos, estão pedindo socorro pra ela, mas isso seria a terceira camada. Ela através da primeira... Essa teoria faz mais sentido. Na segunda, desceu de novo, foi parar na terceira. Quando ela desceu de novo, ela nunca mais conseguiu voltar. Ou seja, ela teria que subir 3 camadas. Só que como que ela sobe essas 3 camadas? Até porque quando ela dorme, ela acorda na casa dela e ela não sabe como ela acordou na casa dela. Porque ela dorme lá no outro mundo. Então a Beldam trouxe ela pra casa dela de que forma? Fazendo ela acreditar que aquela é a casa dela. E obrigando ela a descer mais uma camada do mundo. Verdade. Nossa, esse faz mais sentido. Contas, a teoria diz que aquele último lugar lá é o outro mundo. É o mundo da Beldam. Onde ela faz e acontece do jeito que ela quer. E quando ela tá completamente descontrolada, o babado se desfaz todinho. A própria Coraline, né, ela anda, ela chega num lugar onde não tem mais nada e ela acaba voltando pro começo, né? Então, assim, é um grande looping o lugar. Mas saindo dali, ela não voltou diretamente pra casa dela. Ela voltou, na verdade, para um tipo de limbo. Até porque quando ela volta pro mundo dela, ela volta através do túnel todo mal acabado. Não é aquele túnel bonito, iluminado, exatamente. chamativo, da primeira vez que ela abre a portinha. Não, é aquela versão de túnel que, nossa, tá todo sujo, empoeirado, velho. Então ela meio que volta pra aquela realidade horrível, onde os pais dela estavam presos no globo de neve. E aí o globo de neve se quebrou e os pais dela apareceram com a neve do globo de neve simplesmente desaparecendo deles também. Mas eles sem repararem em nada, sem perceberem nada de esquisito. Além do que também a mão da Bela, eu achei a mão estranho da isso. da outra mãe, ela também consegue viver nesse mundo. Tanto que ela sai e vai atrás da Coraline. Have a great night, team. Thank you for watching the stream today. É o mundo da Coraline? Será que é mesmo o mundo real? Ou será que é um limbo entre as dimensões? Um limbo onde tanto a Coraline existe quanto a Bela Dama existe, porque fica entre os dois mundos delas. Também tem o fato de que a Coraline, ela chega a sonhar, né? As crianças que ela libertou vêm falar com ela e fala que pelo menos ela ficou viva. A Beldam não comeu ela, né? Não tirou a vida dela. Mas as crianças vêm falar com ela no mundo real, no mundo que aparentemente é o mundo perfeito. Será? A terceira teoria de Coraline é que aquele poço aonde ela jogou a mão da outra mãe, essa teoria é muito famosa. Aquele poço é um portal pro outro mundo, é outro portal além daquele portal que ela usa na casa dela. Isso porque tem um momento em que o Wybe, ele fala que, dependendo de como você olha lá no fundo do poço, ele é tão fundo que você consegue ver as estrelas, o que não faz muito sentido. Só que e se ele estiver falando das estrelas do outro mundo? Se nossa, essa teoria tá certa, quando ela pegou a chave e jogou ela deu pra Bela Dona. Voltou de novo para as mãos da Bela Dama. Outra coisa que o pessoal também repara é que tem um círculo de cogumelos em volta. E no folclore, em histórias, o círculo de cogumelos sempre estão associados a passagens para outros reinos. Cara, eu reparei esse círculo de cogumelo quando eu vi o filme. Pode ter sido um easter egg, né, colocado pela produção. Meu Deus. Pra poder lançar essa ideia pra gente. O pessoal ainda fala aquilo que eu acabei de comentar, né? Que o poço em si, ele tem uma estrutura redondinha, muito parecida com a estrutura que a Coraline usa pra poder entrar no outro mundo. Então, sim, essa teoria de que isso é verdade, eu reparei isso quando ele mostrou. Para o outro mundo. Meu Deus. A Coraline jogou a chave e a mão da Belle de volta pra ela é muito forte. Meu Deus. Aí traz pra gente também toda aquela questão de o terror continua, né? O terror não vai acabar. Pelo menos não ali. Assim, com a Coraline, muito provavelmente isso vai dar um tempo. Mas a Beldam, ela vai dar um jeito da chave chegar novamente na casa. Essa, pra mim, foi uma das teorias mais fortes também, Japa. A gente vê a boneca flutuando pras mãos da Beldam, flutuando diretamente do céu estrelado. Agora que eu reparei, a boneca é a avó da menina lá, a irmã da avó que sumiu.
flutuando pras mãos da Beldam, flutuando diretamente do céu estrelado, e ela devolve a Coraline pra este céu estrelado. Então, de que forma é que essa boneca foi parar lá Meu na casa da Coraline? Deus! Sem dizer que essa boneca, na verdade, ela nem tava com a Coraline, né? Ela tava com o Wyborn. E o Wyborn Só viu agora? É porque eu vi o filme agora, Caio. Aí eu não tinha como eu saber que era quando eu vi. E saiu do mundo da Bela Dama se o portal estava A gente fechado. assistiu o filme Ela agora há pouco. só poderia ter feito isso através do poço. Então, o fundo do poço, que é tão escuro e é tão fundo que pode ver as estrelas, na verdade, é as estrelas mesmo. As estrelas do céu do outro mundo, o qual tá sempre de noite. Bom, a quarta teoria, ela é muito óbvia, na verdade. Eu acho que ela não chega nem a ser uma teoria, que é o fato de que a Bela Dama observa a Coraline através dos olhos da boneca, né? Mas isso fica muito claro, né? E aonde foi parar essa boneca? Ela sumiu. Fala, né, que ela usa a boneca pra poder observar eles no mundo real e saber quais são os déficits da criança, né? O que a criança sente falta. Então ela percebe que a Coraline é muito sozinha, que ela tem vontade de comer uma comida gostosa, que ela não gosta da comida. Ah, era a boneca dela? Era dos A pais? boneca tá com ela na maioria das coisas que a Beldam conserta no outro mundo pra Coraline, a boneca tá com a Coraline. Então, a boneca tá com a Coraline durante aquele jantar aonde o pai dela fez uma comida que, nossa, tá esquisita, e ela fala que não queria, por que a mãe dela não pode cozinhar? Então, quando ela chega lá no outro mundo, quem tá cozinhando é a mãe dela, na verdade, a outra mãe. O fato da Coraline ficar sozinha Entendi, e Japa. no jardim também não rola. O fato dela querer conversar com o pai dela e não rola ela conversar com o pai dela. Então, quando ela chega lá no outro mundo, a primeira coisa, quando ela vai chamar o pai dela tá fazendo uma música pra ela e os dois cantam e dançam. E é quando ela dá risada, né, pela primeira vez no filme. Aí ela dá risada e fica até sem graça de ter rido. Ela nem entende por que ela riu daquilo, né? Mas ela gostou do contato dela com aquele pai dela. Então, todos esses Ai, gente, que dó dessa criança! A Beldam, né, a Belladonna, ela não é também onipresente. Ela tem que estar vendo através da boneca. Então, todos os lugares que a Coraline vai, ela leva essa boneca e ela observa que a Coraline ali tá infeliz com alguma coisa no outro mundo. Quando a Coraline chega, ela conserta na hora e faz com que a Coraline se sinta maravilhosa lá. E aí é aquilo, né? Ela faz isso não só com a Coraline, mas ela fez isso com todas as outras crianças que ela sequestrou. Então, todas eram crianças quase que carentes, né? Carentes de alguma coisa, que encontraram no outro mundo esse acolhimento que não tinha ali no Palácio Cor-de-Rosa. Mas aí eu fico pensando, bom, não deve ter sido todas as crianças, né? Devem ter tido famílias que foram morar ali e que tava tudo bem, porque tinham apenas 3, né? E uma das crianças tinha uma roupa muito antiga. Então, acredito eu que, sim, tem que ser crianças específicas, né? Ela já deve ter feito bonequinhos de outras crianças que ela olhou e falou bem assim, mas essa criança adora. Pô, criança completamente assistida pelos pais, feliz, alegre, contente. Não vai ter nada que eu ofereça aqui que essa criança não vai achar esquisitíssimo. A quinta e penúltima teoria fala que o outro mundo poderia ser uma entidade viva. E, na verdade, a Beldam, né, a Bela Dama, é como se ela fosse uma marionete desse outro mundo. Então, o que acontece? A casa em si seria, a casa na primeira dimensão aqui, seria a boca desse outro mundo, o túnel seria o esôfago, e ali, aquele outro mundo ali, onde é sempre escuro e tal, seria o sistema digestivo desse monstrão, né, desse organismo vivo que usa a Faz Bela sentido, Dama porque pra poder você vê então, o túnel respirar, né? Ele controla a Bela Dama, né? Ele faz com que a Bela Dama apareça a mãe da Coraline, uma versão muito melhorada dela. E muito legal os detalhes, né? Onde estão os detalhes. Porque a mãe da Coraline, por exemplo, ela tá com colar cervical. E aí lá no outro mundo, a mãe da Coraline tá com uma blusa de gola alta. Aqui nesse mundo, a roupa da mãe da Coraline é um pouco desajustada, é meio amassada, é meio esquisita. Lá, a roupa dela é perfeitamente verdade. impecável. O cabelo dela no mundo real é um pouco assimétrico, é meio esquisito. Lá no outro mundo é perfeito. Então, tipo, ela é a mãe perfeita que a Coraline, né? O arquétipo de perfeição que a Coraline estava buscando. Que a Coraline Sim, Caio, foi a primeira teoria que nós vimos. A Coraline, mas aquilo tudo foi montado, estrategicamente pensado, feito por esse organismo que se alimenta das crianças. Só que acontece, a criança, ela precisa deixar, ela
ela precisa permitir que aquilo aconteça. E como que ela permite? Entregando os olhos e costurando os botões no lugar. Talvez entregando os olhos, porque a partir daquele momento, a criança, ela só vai ver o que aquela entidade viva, né, que é o outro mundo, permite que ela veja. Ou seja, ela não vai poder mais escapar dali, porque ela não tem mais os olhos. Então, esse lance de que a Coraline tem que fazer um acordo com essa entidade é bastante assustador e bastante adulto pra um filme de criança, sabe? Sim, Tipo, muito adulto pra um filme de criança. É uma criança que precisa fazer um acordo com uma entidade, né? E as outras crianças, elas simplesmente assim, meu, tá tudo tão lindo, tá tudo tão maravilhoso que não tem por que não. E elas são enganadas. Mas, assim, Tadinha das outras crianças, chat. Não tem essa de criança. Não. Aceitou, já era. E Eu aí, lembrei também, que as criancinhas falaram pra ela assim, ela falou que ia amar a gente. Ai, gente, que dó. quando tudo começa a dar errado, aquele organismo todo começa a se desfazer. E também explica por que quando a Coraline tá saindo através do túnel, a porta vai se aproximando cada vez mais dela, chegando cada vez mais perto dela. É o outro mundo se retraindo pra tentar tocar na Coraline, impedir ela dela sair. Mas ela consegue sair. E aí tem todo aquele lance. Aceitaria, Caio. Aceitaria. E é aquilo, né? Afinal de contas, atrás do que a mão tava? Porque a mão saiu, na verdade, pra pegar a chave mesmo, pra devolver a chave. Coisa que a Coraline já fez, se uma das teorias aí anteriores estiver certa. E a Coraline, né, a terceira teoria, e a Coraline tenha jogado a mão e a chave de novo pro outro mundo. Loucura total? Loucura completa. Mas esse lance de que o outro mundo também pode ser uma entidade viva controlando a Bela Dama, essa teoria eu também... Podia lançar um filme, né, falando sobre a Bela Dama. Assim, é impressionante como Coraline é assustador, né? É um terror pra criança muito bom. E a última teoria fala que o gato, na verdade, é um tipo de guardião do outro mundo e ele é o predador do predador. Ou seja, a Beldam né, a Bela Dama, ela é uma bela de uma predadora, porém o gato, ele é o predador dela. Beldam, porque fala que ela realmente, assim, ela não lida com esse gato, né? Ele bate de frente com ela, sem dizer que ele passa por Caio! Ele faz o que ele quiser lá no outro mundo. Ele entra, Se você souber, me manda no sussurro pra mim ver. Ele fala, ele tem um... Eu tô querendo ler mais, gente. Ele é só um gatinho e ele tá prestando atenção em tudo, né? Até porque quando a Coraline tá lá no outro mundo, ele chega a falar pra Coraline do que ela estava chamando ele lá no mundo real. Ou seja, ele é completamente consciente das coisas. E aparentemente, ele parece ser uma criatura milenar também, né? Ele parece ser quase que um adulto, porém, ele é meio que um guia da Coraline lá dentro, e apesar dele ser sarcástico, ele é a consciência da Coraline de alguma forma. Ele traz pra Coraline algum tipo de lógica, mas ele não ensina a Coraline como sair dali, e ele também não interfere nas escolhas da Coraline. Ou seja, fica aquela ideia de que, apesar dela ser criança, ela tem que ter algum senso de moral e de responsabilidade dentro dela pra fazer a coisa certa. E eu acho isso muito legal, porque é isso, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive com tantas coisas horríveis saindo a respeito de adultos e crianças, o lance de a criança conseguir diferenciar e saber se defender é muito importante. E isso é verdade. Vai ter realmente alguém pra proteger a criança. Então, às vezes, a criança ela tem que ter esse senso de rapidez. E a Coraline tem esse senso, né? Apesar dela ter se colocado naquela situação de perigo, porque ela se deixou levar por tudo aquilo que parecia tão perfeito, tão gostoso, tão feito pra ela, no fim das contas, quando foi dado pra ela a opção... Nossa, Technique, faz muito sentido o que você falou. Com a Bela Dama pra sempre, dela viver aquele mundo, ela desconfiou. No momento em que o acordo parecia muito esquisito, trocar os meus olhos, deixar você costurar botões nos meus olhos em troca de tudo isso, ela se negou. Então, assim, é um filme muito legal, é claro, pras crianças assistirem. E pros pais também. Porque a ideia é exatamente essa. O gato tava ali. O gato é como se fosse um protetor. Mas o gato só falava no mundo que a Bela Dona tava. A criança tem a escolha final. Então, o que é que estamos ensinando para as crianças? Quais valores estamos colocando dentro de cada criança? Quais sensos de responsabilidades estão sendo dados para as crianças? Isso é muito importante
importante ser discutido. Porque, é claro, a Coraline, ela saiu com expertise, ela teve que se ligar, ela teve uma ajuda, obviamente. A Spink e a Forcible, elas acabaram criando pra Coraline um amuleto, do qual ela usa no outro mundo, e aí também reforça muito aquela ideia de que o Palácio Cor-de-Rosa em si, ele é meio esotérico, ele é meio esquisito, né? O Bobinsky é muito esquisito, ele fala com O Bobinsky é muito esquisito. falam o nome da Coraline e pede pra ela não voltar mais naquele lugar que ela foi na outra noite. Quando ela vai na Spink e na Force, elas leem a sorte da Coraline e dão pra ela um amuleto que de fato funciona no outro mundo, ajuda ela a enxergar de forma colorida, né, onde estão os olhos ou a alma das outras crianças. Então, assim, quando a gente junta todas essas teorias, a gente percebe que tudo faz um pouco de sentido. Então, eu acho que faz sentido o gato ter sido o criador dela e ser sádico. Parecem entidades. O Bobinsky é como ele é, mas ele também parece um certo tipo de entidade. Todos eles morando, né? O Bobinsky no topo do Palácio Cor-de-Rosa, a Spink e a Forcible no subsolo do Palácio Cor-de-Rosa. Todos eles ali ao redor. E o gato que transita pra lá e pra cá e entra e sai, faz e acontece. Todos eles, de certa forma, auxiliando a Coraline, mas sempre auxiliando, nunca dizendo pra ela o que fazer. De fato ela tem ou não que fazer. Nunca dizendo pra ela o que ela vai ou não fazer. Tentando, de alguma maneira, proteger. Faz sentido, técnica. Mostrando pra ela o perigo, deixando claro, fazendo com que ela desconfie. Então, essa teoria de que o gato é um guardião, um protetor, alguma coisa, eu também acredito que ele é um guardião, um protetor, alguma coisa, uma consciência, alguma coisa ligada ali realmente a toda a mística que existe em torno do Palácio Nossa, Cor-de-Rosa, verdade. principalmente em torno da Obrigada, Bela Walter. Dor. Ela é a entidade de dentro do Palácio Cor-de-Rosa e toda essa galera são os guardiões de fora do Palácio Cor-de-Rosa. Mas e você já tinha reparado em tudo isso? Já tinha pensado nessas teorias? Você gosta de Coraline Mundo Secreto? Tô pra trazer outro filme, analisando novamente o filme, assistindo novamente o filme. O que vocês acham? E se eu criar um quadro, assiste de novo comigo? Será que daria certo? Comenta aí. Se você Nossa, seria... Imagina ver o filme de novo, vendo as teorias ao mesmo tempo. Um beijo. Faria muito sentido. Nossa, gente, eu acho que algumas teorias fizeram sentido, algumas teorias eu não achei que fez sentido nenhum. Qual a sua teoria, Ana? Eu acho que a teoria de que o túnel é um ser vivo faz sentido porque, cara, quando ela abre a porta, o túnel tá respirando. Dá pra ver que ele faz movimentos assim, sabe? A primeira teoria sobre... O que tá me bugando agora é o poço e como isso poderia funcionar. Cara, o do poço faz muito sentido. Faz muito sentido. O fato do autor não querer falar... Nossa, que ódio. Às vezes ele pode ser que nem o Isayama, tá ligado? Que faz as coisas e depois fala que esqueceu por que ele fez. Mas assim, eu gostei, eu só não gostei da teoria do... A segunda teoria, acho que foi. Elas se tornam pais completamente diferentes pra casa. Que ela ainda tá lá. Tipo, que pra mim não fez sentido. Porque pra mim, quando ela voltou, ela saiu... Fez sentido os pais estarem felizes porque deu certo o catálogo deles. Então, tipo, eles têm dinheiro agora e eles podem descansar um pouco, não só trabalhar. Primeira vez que assisti, eu fiquei sem dormir por causa de todas as teorias. A do poço. A do poço é foda, mas a graça do negócio. Deixa o povo teorizar. Exatamente, Luca. Gente, eu vou encerrar aqui a gravação. Gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se inscreve no canal. Toda terça e quinta vai ter um react por aqui. E até o próximo vídeo. Beijo!